costumo chamar esse quadro aqui de cheirosofia, e eu acho que ele cabe muito bem. Cheirosofia é um conceito de eu pegar um nada e ficar viajando na maionese em várias ideias, e dessa vez não será diferente, né? Não será diferente porque teve um acontecimento essa semana que mexeu muito comigo, e não acho que tenha sido só comigo, mas no dia 11 de outubro, né, basicamente a atual presidente do meu clube que eu amo, decidiu conceder uma entrevista coletiva que, cara, não tenho nem palavras para descrever, né? E basicamente ela teve a ideia de acordar de manhã, falar assim, pô, quer saber? Aí o Anderson Barros, né, todo mundo aí, vou me manifestar. Acho que tá precisando, porque o Palmeiras acabou de passar por diversas situações ruins, né? E eu acho que hoje é o dia de eu falar no microfone. Aí ela pegou lá a butã dela, botou no pezinho, né? Alguns milhares de reais aí que ela botou nesse salto alto dela, sentou na cadeirinha da sala de coletiva do Palmeiras e vral! Enfiou o tamanco dela assim, ó, no escudo do Palmeiras. E enfim, né? Enfim, isso poderia me gerar muitas sensações, como eu posso dizer, muitas reações possíveis. E aí eu queria trazer assim uma reflexão que foi o seguinte, né? Eu tenho cada vez mais aprendido aqui na minha vida a entender que o caos precede a ordem, entende? Né? Estão sempre se equilibrando, caos e ordem. Primeiro caos, depois ordem, né? E tá sempre num nível de equilíbrio absoluto permitido por Deus. E, cara, nesse cenário me surgiu uma pauta que eu acho pertinente de ser abordada, né? E quando eu falo pertinente, eu tenho que reforçar para mim mesmo que pro meu próprio ego, que não é uma coisa que é importante para vocês, até porque eu não sei o que é importante para vocês. O que é importante para vocês, vocês sabem, né? Não cabe a mim aqui ficar achando o que é importante ou não para os outros. Mas é muito importante para mim, sabe? Porque, cara, poder ter a chance de, como eu falei, vocês viram como eu tô nervoso, né? Elaborar um roteiro, botar uns pensamentos que eu tenho na minha cabeça aqui num papel, e poder pensar sobre esse assunto comigo mesmo, cara, é um negócio que tem chance de ser transformador. E só por isso eu acho que já vale a pena. E aí, se eventualmente o que eu tiver a dizer aqui, o que eu tiver a contar e a conversar com vocês puder de alguma maneira impactar vocês positivamente, aí melhor ainda. Né? Então, sem mais delongas, acho que está na hora da gente entrar na nossa live quase matinal e no assunto que eu separei aqui hoje. E hoje eu vou falar sobre a arrogância, né? Então, acho que sim, para poder começar a falar sobre arrogância, eu acho que é fundamental eu trazer aqui um conceito que tem feito cada vez mais sentido na minha vida. Todo dia que passa, assim, já tenho meus 26 anos, ainda tenho muito que viver, se Deus quiser, mas a gente vai. Acho que essa é a idade que você já começa a apanhar um pouquinho e a vida te dá o gosto do que ela é. E eu tenho percebido que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Não posso abrir um capítulo depois sobre isso, mas não tem como ser diferente, é o que está se provando na minha vida. E eu acho que para você poder se conhecer, você precisa fazer um exercício muito muito complexo de emocionalmente. Eu acho que as coisas que você tem que fazer não são tão difíceis, mas eu acho que emocionalmente é muito complicado, porque você tem que pegar e olhar para você mesmo e buscar ir a fundo daquilo que você acha que você sabe, né? Você tem que pegar e duvidar daquilo que sua mente está falando para você. E aí eu confesso a vocês, assim, que todas as vezes que eu concedi a mim mesmo esse benefício da dúvida, que eu busquei uma resposta alternativa àquilo que eu já tinha, foi insano. Entendeu? De eu pegar algo que eu sempre acreditei, sempre falei pra mim mesmo e fazer assim, não, mas por que eu sempre acreditei nisso? Por que eu tenho a possibilidade de acreditar nisso? Né? Cara, assim, isso foi muito transformador, sabe? Então, dentro dessa questão sobre a arrogância que eu trago aqui na live de vocês, eu tenho passado por essa visão, assim, de buscar fazer a mesma coisa
quando alguma palavra acaba prendendo minha atenção, né? Tentar entender de onde ela veio, quem a criou, qual o contexto de origem, fazer o autoconhecimento das palavras que mais aparecem, né? E eu falo isso porque desde que eu assisti aquele filme, que é A Chegada, não sei se vocês já viram, se não assistiram, eu recomendo fortemente. Eu me questiono muito sobre o quanto que a nossa linguagem ainda ela acaba sendo primitiva, sabe? O quanto que ela nos limita de alcançar uma expansão de consciência extraordinária, assim, pela simples, pelo simples fato da nossa consciência ser primitiva, né? Esse filme aborda muito esse assunto, então eu recomendo muito que vocês assistam, né? E aí, cara, geralmente eu aprendo muito quando eu faço isso, quando eu pego uma palavra e replico o exercício do autoconhecimento em cima dela, que eu estava explicando para vocês. E como eu aprendo muito com isso, o que eu quero trazer aqui para essa live e vou conectar um pouco também, né? Por que eu falei da lei, não estou falando disso? Mas o que eu quero trazer aqui para essa live é um pouco de algumas respostas que eu fui atrás durante a elaboração desse roteiro que eu estou aqui apresentando para vocês. Nas minhas pesquisas, a primeira coisa que eu aprendi sobre arrogância é o fato de que, geralmente, se você pesquisar aí, você vai ver que a classificação arrogante é aquele que é prepotente. Sempre se vincula a prepotência à arrogância, sabe? E aí logo eu pensei, bom, se está se explicando arrogância com prepotência, então prepotência é uma coisa que surgiu antes da arrogância. E aí eu falei, bom, se eu quiser entender a raiz do que ser uma pessoa arrogante significa, eu preciso primeiro, vamos dizer assim, esquecer a arrogância e ir atrás de entender o que é a prepotência. Até porque se eu simplesmente me bastasse com essa explicação, eu acho que eu estaria sendo arrogante, né? Do tipo, não, agora eu já sei o que é arrogância. Arrogante é prepotente. Enfim, mas aprofundando ainda as minhas buscas, né, eu continuei essa trajetória e falei, bom, então prepotente, vamos para cima do prepotente. Aí quando eu fui atrás dessa palavra, né, prepotente, a primeira coisa que eu vi é que é uma expressão que tem origem do latim, né? E aí eu vou falar aqui para vocês a palavra, né? Perdoem o meu péssimo latim, porque eu nunca liguei para essa língua, né? Ela não é útil no dia a dia nosso, então para que eu vou atrás? Mas prepotente vem de uma expressão em latim que era praepotens, certo? E essa expressão ela foi criada com uma intenção na época de rotular pessoas que eram excessivamente poderosas e que abusavam da sua autoridade em benefício próprio, sabe? E aí acho que é interessante, assim, porque essa busca, mais uma vez, me botou num lugar que eu sempre gasto kilowatts, kilojoules de energia do meu cérebro pensando que sempre que eu paro para refletir nas coisas, eu sinto que eu sempre caio nesse mesmo lugar que é de perceber que a gente como ser humano cara, a gente pode. É só ganhar um pinguinho, sabe? Um pinguinho de poder, um mísero poder, que a gente tem uma total inclinação a gente ser egoísta, sabe? É impressionante isso, assim. Eu acho que a gente tem uma capacidade de até nos ludibriar, assim. A gente se engana dizendo pra gente mesmo que a gente é diferente dos outros, que a gente não é nada egoísta, que a gente é bom, sabe? E a gente entra nessa onda, mas, cara, o primeiro chance que você tem de ter o poder, eu duvido que você não vá, como eu falo de você, mas eu tô falando de mim, pensar nisso. Entendeu? Pensar em si mesmo. Porque. Desculpa, pessoal do YouTube, mas só interrompendo aqui rapidinho para avisar o pessoal que vem do Instagram, Kawaii, TikTok, que esse é o trechinho que o vídeo parou lá, que eles estavam assistindo. Então, bom resto de vídeo, valeu! Tá na nossa essência, né? O eu é muito importante, né? E eu acho que é interessante porque a nossa mente leva a gente num lugar que é foda, né? Tipo, a gente fala assim, não, eu não tenho poder. O poder tá na mão de poucas pessoas, né? Governante, político, esses caras que têm muito capital, muito poder. Esses sim são os corruptos e egoístas, né? E eu acho que até daquelas pessoas, né, que nem são tão ambiciosas, elas acham que não vão ter nem chegar nem perto de ter um mínimo poder em suas mãos. Mas, cara, assim, será que o poder ele não tá muito mais perto da gente do que a gente imagina? Será que a gente não convive com isso e a gente apenas nega que a gente não tem pra gente poder viver em paz com a gente mesmo, assim? E
até mesmo aquelas pessoas que a gente não enxerga, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Tem pessoas que a gente não percebe que existem, né? Ou que às vezes a gente, de maneira, vamos dizer assim, inconsciente quase, a gente despreza até. Mas até essas pessoas têm poder na mão delas. E aí eu queria, assim, como eu posso dizer? Ai, ai, doideira, velho. Ou tá doideira fazer isso aqui. Enfim, deixa eu seguir aqui. E aí, assim, eu acho que talvez vocês possam até estar duvidando do que eu tô falando, olhando pra você mesmo e falando, nossa, eu sou assim. Como eu faço isso direto todo dia, né, comigo mesmo, assim, nossa, mas eu tenho poder, como eu posso ter poder se eu não tenho o poder que eu acho que é um poder, né? Mas eu separei aqui alguns exemplos pra gente poder trazer isso para uma esfera mais próxima, assim. Inclusive, esse primeiro exemplo, eu queria dar créditos ao Chervão aqui da live, né, o Renanzinho para os íntimos, que me deu essa fagulha de ideia e que eu quero colocar aqui na, na roda para vocês. Mas sabe aquele dia que você pegou assim, aí você saiu e comprou um chocolatinho, aquele chocolatinho que você gosta muito, que é muito saboroso, que você quer comer ele inteiro, assim. E aí você não percebe, mas querendo ou não, você não tem um poder silencioso de simplesmente pegar o chocolate que você comprou e comer ele inteiro, comer ele sozinho, sem dividir com ninguém, e com ninguém percebendo, ninguém sabendo. Isso não é uma forma de poder. Você pode escolher entre dividir com alguém ou não. Você teve esse poder. E aquele dia, assim, que você, por exemplo, fez uma paradinha, fez uma merdinha, aí você olhou a situação, ela caminhou, aí alguém tava levando a culpa por você. E aí o que você faz? Você não se manifesta. Você deixou a pessoa levar a culpa. Você também não teve o poder de fazer alguma coisa? De mudar o rumo dessa história? É muito interessante isso, assim, e... porque nesses casos que eu trouxe, você teve o poder. Mas nesses casos, você não está sendo uma pessoa arrogante ou prepotente. Você está sendo egoísta. E eu sempre me perdi nessa parte. Foi sempre um pedaço que eu falei assim, quando eu estava olhando para mim, eu falava, cara, mas o que é ser arrogante? O que é isso, sim? Quando a gente busca ali no Google você viu a resposta. Arrogante é prepotente. Prepotente é quem, com excesso de poder, usou em benefício próprio. Então, aonde que fica, né? Tipo, tá conectado diretamente com você ser muito poderoso, né? Então, eu acho que é muito interessante essa conexão, né? Porque ao mesmo tempo essas duas palavras elas são uma manifestação de um egoísmo exponencial. Mas aí é isso, como é que fica essa situação, né? Como eu sei se eu sou arrogante ou não? Que é uma pergunta que eu faço para mim todo dia, né? Então, e é interessante porque nesse exato momento do vídeo, eu tô nesse dilema. Eu me coloquei nesse dilema. Porque, querendo ou não, eu tô aqui. Parte dessa pauta, dessa abertura de live, é porque a Leila Pereira desrespeitou o maior time do mundo, o time que eu amo, certo? E minha vontade, sendo bem sincero com vocês, era de eu vir aqui e pegar e esculachar ela profissionalmente, usando o máximo da minha capacidade cerebral. Mas eu questiono a vocês, como eu questiono a mim, mas isso não seria também uma forma de egoísmo? Eu não estaria, de certa forma, também me aproveitando de um eventual erro de uma pessoa para me colocar como ditador do bem e do mal, do certo e do errado? Sabe? Eu não sou maior que ela para apontar o dedo na cara da Leila. Apesar de que minha vontade era apontar o dedo do meio, assim, para ser específico. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que falar mal do outro hoje em dia na internet é uma coisa como eu posso dizer, da Ibope, né? Você acaba se tornando o porta-voz de muitas pessoas. Você fala aquilo que as pessoas querem dizer. E eu sabendo disso e podendo talvez falar coisas que pessoas se sentiriam representadas em benefício próprio, não estaria eu sendo tão arrogante e prepotente quanto, já que eu tenho essa visão e acredito nisso? Eu não estaria abusando de um poder de saber em benefício próprio, sabe? E geralmente é nessa parte assim da conversa que eu me perco. Eu me perco nos meus pensamentos, eu fico maluco e aí eu não sei o que eu faço. Aí geralmente eu vou fazer outra coisa e aí eu fico rodando a cabeça assim, mas como isso é um roteiro, eu preparei por algumas horas ontem à noite,
eu tenho mais coisas para falar sobre esse assunto, né? Então vamos dar sequência nele. E, bom, eu segui minha pesquisa, continuei, então, beleza, entendi o que é prepotente, arrogante, vai para prepotente. Prepotente usa o benefício próprio. Aí me questiono sobre o egoísmo, que basicamente é você pensar em si mesmo. E aí tento entender qual que é a diferença entre um e outro, e aí eu me perco. E aí aonde que eu tô agora? Eu tô no fato de dar andamento. E o andamento que eu achei foi qual? Que o oposto de prepotente é o quê? É ser uma pessoa benevolente. E a melhor definição que eu encontrei sobre ser benevolente foi uma definição que diz assim: benevolente é quem deseja o bem, é quem demonstra afeto e estima em relação ao outro. E até nisso a arrogância e a prepotência se parecem com o egoísmo, porque o oposto do egoísmo é o altruísmo. E aí, aprofundando um pouquinho aqui, enquanto na etimologia de egoísmo ele é representado, vamos pegar a palavra egoísmo, certo? O ismo foda-se. E o ego é de ego, que ego em latim significa eu. Enquanto o altruísmo representa o excesso de alter, que é uma expressão que no latim significa o outro. Então, olha que coisa, né, foda assim, porque enquanto você ser prepotente é quando você tem o poder nas mãos e age de maneira egoísta, ser benevolente é você ter a capacidade de mostrar afeto e estima ao outro, desejando o bem e praticando o bem. E aí, cara, enfim, né? Acho que, posto tudo isso, acho que fica interessante de saber e pensar o quanto que uma palavra pode levar a gente a níveis insanos de reflexão. Mas, para eu não terminar de fritar meu cérebro aqui, eu acho que essa brisa que eu abri com vocês, ela precisa de uma conclusão, né? E a primeira dessas conclusões que eu trouxe sobre essa relação maluca que eu tenho tentado entender sobre o egoísmo e a prepotência e o vale que existem entre essas duas palavras é o seguinte: eu percebi nesse estudo, e não tô cagando regra, tô falando o que eu senti, mas não sei se é fato ou não, mas eu senti que o egoísmo basicamente é o ato de você pensar em si mesmo, sabe? É você agir pensando em si próprio. Já a prepotência ou arrogância, na minha visão, é quando você pega esse egoísmo e transforma ele em hábito, e aí você passa a normalizar essa prática de se agradar em detrimento aos outros, podendo até chegar a esperar que os outros pensem sobre você da mesma forma, ou seja, que você não seja só sua prioridade, mas também prioridade de todo mundo. E aí, nesse ponto, eu já acho que a gente está falando de uma pessoa que possivelmente se torna uma pessoa narcisista, né? Mas aí acho que a gente pode entrar nesse ponto numa outra conversa, porque aí vai ficar muito longo aqui esse parênteses que eu estou abrindo. Bom, além disso, eu acho que foi muito legal para mim, nessas pesquisas que eu fui fazendo, poder consolidar na minha cabeça que o antídoto ao egoísmo, se a gente parar para pensar, é basicamente você exercitar atitudes benevolentes. Antes eu achava que quem era egoísta nasceu egoísta e ia ser egoísta e morrer abraçado, mas foi muito bom para mim. Eu tinha muito problema com essa palavra, sabe? Sendo bem sincero com vocês. E saber que para eu poder deixar de ser egoísta, eu só preciso fazer ações benevolentes, foi algo que me deixou feliz, porque eu falo, se eu quiser ser altruísta, eu já tenho o caminho, né? E eu entendo também que, assim, não é que eu tenho que sair daqui e vir pra cá, sabe? Ah, não, eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá. Não, a vida é sobre equilíbrio, cara. Então, ser egoísmo não é um defeito. Pensar em nós mesmos faz parte da nossa caminhada. E tem vezes que eu realmente preciso pegar o chocolate que eu comprei, comer ele inteiro sem dividir com ninguém. Sabe? Então, buscar esse equilíbrio é uma coisa que eu tenho pensado muito e eu tenho gostado, porque se doar, né, se dedicar ao outro, enfim, também te custa a sua energia. Então, é importante a gente ter essas conclusões para como que a gente vai lidar com o nosso dia a dia. E aí, por último, né, eu aprendi também uma coisa nessas pesquisas que eu vim fazendo, que o poder tem um peso, né? Eu acho que o que eu falei sobre poder é poder? Claro que é. É claro que é poder. Agora, você pegar e dividir um chocolate com alguém, você está sendo benevolente com uma pessoa ou duas no máximo. Não dá pra gente falar que você vai mudar o mundo porque você pegou a porcaria de chocolate e dividiu. Agora, quando você tem uma empresa, um país, ou o maior clube de futebol do mundo nas mãos, né? E aí você
entende que lembrar de ser benevolente ao invés de ser prepotente, com certeza terá um impacto imensurável na vida de milhões de pessoas, fica uma coisa muito clara na minha cabeça, assim, sabe? Fica muito claro que depois de pensar sobre tudo isso, fica com uma clareza na minha cabeça que basicamente é o quê? É um pedido que eu queria fazer à senhora Leila Pereira e ao senhor Anderson Barros, que é basicamente: façam o favor de respeitar o meu Palmeiras, o caralho! Tomar no cu! É isso então, gente. Esse era o texto que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. Eu particularmente gostei muito de fazer essa experiência. É um vídeo pronto, então agora eu vou voltar à voz do Google, vou interagir com o chat. E vou tentar pegar esse conteúdo e jogar para outras redes sociais, né? Então, enfim, cara, caraca, velho. Tô emocionado, velho, de ter feito isso. Emocionado mesmo, velho. Que doideira. Tô muito feliz, velho. Deixa eu ler o chat aqui, velho. Boa tarde, Miguel. Pô, muito feliz que você chegou, velho. Tava doido pra falar com você, mas eu tinha que seguir aqui porque o roteiro, ó, só pra você ver, eu montei o negócio na. Tá vendo, ó? Tá tudo aqui num teleprompter na minha frente, ó, que eu fiz. Então, tava muito nervoso, velho. Eu nunca tinha feito isso, né? Eu não consegui fazer mais isso no YouTube. Então, cara, se você reagiu com caramba, eu fico mais feliz ainda, porque mostra que eu consegui usar bem o teleprompter, né? Deixa eu ver o que você foi, mano. Você pode meter uma rasteira em alguém na rua, aí é exagero. O Palmeiras nunca é maior que o 15 de Piracicaba. Eu entendo. Eu falei isso daí pra dar aquela atiçada nos outros, né? Pô, mas valeu, Miguelzão. Pô, sua presença aqui, de você ter consumido esse material, cara. Eu tava preparado pra fazer isso sozinho. E só o fato de você ter estado aqui já foi ótimo, cara. Muito obrigado.